Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje o nosso assunto é sobre saúde mental. Para falar mais sobre isso, nós convidamos a psicóloga clínica e também psicoterapeuta Fabiola Zaffari. Já está aqui conosco para explicar mais a respeito deste tema tão importante nesses dias atuais aqui. Seja muito bem-vinda, Fabiola, aqui no Bom Dia Entrevistas. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Para nós iniciarmos, eu gostaria que você explicasse para mim e, claro, para o pessoal de casa, o que é saúde mental. Verdade, saúde é um conceito bastante amplo, né? Mas a gente entende assim que saúde mental está ligado, né, a toda parte assim do nosso bem-estar, né, do nosso equilíbrio, né, emocional, do nosso equilíbrio psíquico, né? A saúde mental é que nos dá assim, vamos dizer assim, a possibilidade da gente levantar todos os dias, da gente estar bem, né, da gente estar com vontade de trabalhar, né, a gente está com vontade de, enfim, de fazer algo prazeroso. Então, assim, a questão da saúde mental é o que move, né, muito a questão emocional das pessoas, mas também é ligado à questão da saúde do corpo, que também tem a ver corpo e mente, né? Então, assim, algumas coisas que às vezes não estão bem com a gente na parte da saúde mental, por exemplo, se a gente está ansioso, se a gente está deprimido, né? Se a gente teve alguma situação assim mais complicada na vida que abalou, né? Que nos deixou assim, vamos dizer assim, com uma instabilidade da nossa saúde mental, às vezes também vai refletir no nosso corpo, né? Vamos ter algumas doenças, algumas dores. Então, assim, como é importante essa questão do corpo e da mente, assim. E falando nisso, analisando como a gente sabe que uma pessoa precisa de terapia, quais são os sinais que ela apresenta que, olha, realmente essa pessoa precisa de ajuda? Sim. Na verdade, assim, a gente tem uma tendência, assim, a realmente procurar ajuda quando as questões, né, já tomaram uma certa intensidade ou gravidade, né? Eu tenho muitos amigos, né, que não são psicólogos e eles dizem assim, todo mundo deveria fazer terapia. Você já deve ter escutado falar isso, sim, né? Também. Porque a terapia, além da questão, assim, dentro da abordagem que eu trabalho, que é a psicanálise, a gente não trabalha só com a questão da doença, mas a gente trabalha também com a manutenção, né, e com a vamos dizer assim, com a prevenção da saúde mental, né? Então, assim, alguns momentos conflitivos ou alguns momentos que as pessoas não se sentam bem, né, e que às vezes não estão conseguindo lidar com aquilo de uma forma, vamos dizer assim, mais saudável, ou não estão conseguindo lidar com, né, de uma maneira assim mais sozinhas, devem procurar ajuda, né? Nem que às vezes seja assim, para uma avaliação, para uma conversa, para um esclarecimento, né? Então, assim, isso é importante, assim, que a gente não deixe, às vezes, o psicólogo ou o psiquiatra, né, ou essas pessoas desta área, assim, como uma última opção, né? Tem essa questão da prevenção. Tem a também. questão da prevenção, né? Das vezes as coisas não se agravarem ainda mais, né? Mas, assim, acho que em termos de questão de sintomatologia, como tu comentasse, assim, tem várias questões que as pessoas podem procurar ou devem procurar, né? Então, assim, quadros de ansiedade, situações de depressão, de luto, né? Às vezes, assim, próprias situações, às vezes, de separações, né? Tanto de casais, quanto daqui a um pouco mudança de cidade. Então, assim, são uma série de coisas, às vezes problemas no próprio trabalho, né? Que está ligada ao individual, né? Então, assim, acho que a pessoa, assim, no momento em que ela sente algum tipo de desconforto, que ela percebe que a saúde mental dela, de alguma forma, está sendo abalada, né? Eu acho que pode procurar, né? Eu acho que deve procurar, nem que seja para um esclarecimento, para né? Conversar. Para conversar e às vezes até assim saber mais do processo, né? Saber mais do processo, né? Que a gente procure realmente, assim, em alguns momentos é muito necessário, né? Que nem a gente comentou ali, eu falei da depressão, da ansiedade, né? Situações assim mais graves também, né? Casos de psicose, esquizofrenia, enfim, isso são quadros mais graves que devem ser procurados, né? Com as crianças também, várias situações que ocorrem, né? Também podem procurar desde já, né? Desde crianças bem pequenas,
né? Não é para a questão assim da gente problematizar, mas o contrário, né? Muito a questão da gente poder tratar e prevenir, né? Futuramente. Existe também, ultimamente a gente acompanha com essa pandemia um quadro muito grave das pessoas terem ansiedade e também depressão. E às vezes é confundido esses termos como, por exemplo, tristeza e depressão. Existe uma diferença? Sim, existe, né? Existe, é bem importante eu estar falando isso, assim, porque eu acho que em algum momento todos nós nos sentimos tristes por alguma razão, né? Até pela própria situação essa da pandemia, eu me peguei muitas vezes triste, né? Poxa, ver quantas pessoas morreram, ver que daqui um pouco a gente não está conseguindo sair disso, enfim. Então, assim, isso me dá uma tristeza, né? Porém, eu não estou deprimida por isso, né? Depressão seria um quadro onde tem que haver outros sintomas, não só a tristeza, né? Tem que haver um choro, tem que haver uma desmotivação, às vezes na depressão tem algumas ideias suicidas, então assim, tem algumas diferenças, né? Então assim, eu acho que tristeza a gente também consegue lidar, né, e entender, mas a depressão não, a depressão daí já passa a ser uma doença, né, e lógico, daí ela vai precisar ser tratada, né? Quando a pessoa ela pensa em buscar um profissional, quais são as orientações para que ela possa escolher da melhor maneira? Pois é, acho que são algumas questões. Primeiro, assim, se ela vai procurar um psicólogo, né, ela tem que poder saber se esse psicólogo trabalha por exemplo, nós estamos falando aqui da atividade clínica, né? Então, assim, saber se esse psicólogo trabalha com psicologia clínica, né? Às vezes saber, assim, a formação, né? Se vai poder ajudar mais. Tem pessoas que se especializam mais em casais, em família, outras em atendimento de criança, outros de adulto. Então, assim, acho que poder conhecer um pouco nesse sentido, né? Então, assim, poder saber se essa pessoa, vamos dizer assim, tem registro no conselho, se ela é realmente, né, habilitada para trabalhar com isso, né? Então, assim, a gente tem que também cuidar um pouco nesse sentido, assim, né? Mas eu acho que, às vezes, uma indicação, se a pessoa trabalha em algum local que tem psicóloga, pode ser uma indicação. Às vezes, o médico que ela procura pode indicar um profissional. Às vezes, enfim, ela tem alguém, né, que possa dar uma referência para ela. Olha, o fulano, né? Então, isso é muito comum na nossa área e eu acho que é uma das formas que pode ser também, né, utilizadas para procurar um bom profissional. E falando desse cuidado e também dessa prevenção, como nós comentávamos antes, em relação às atividades, quais são as atividades gerais que nós poderíamos fazer para que a gente pudesse cuidar mais da nossa saúde mental? Eu acho assim que é bem importante isso, assim. Eu vejo assim agora nesse momento, principalmente da pandemia, né, onde a gente teve que ficar mais em casa, né? A gente começou a olhar para algumas questões que talvez não se olhava antes, né? E assim, poder realmente ter momentos que nos deem um certo prazer, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar no que a gente gosta, acho que a gente tem que trabalhar no que a gente sabe fazer, eu acho que a gente tem que se valorizar no nosso trabalho, mas, além de tudo, eu acho que a gente tem que procurar um ambiente familiar tranquilo, né? Onde a gente possa ter, né, ajuda do marido, do pai, da mãe, né? Eu acho que a família é algo bem importante, né? Então, assim, a gente sabe que tem conflitos, claro que tem, mas que, na medida do possível, essas relações sejam, vamos dizer assim, mais tranquilas, mais acolhidas, né? Que se sintam um acolhimento. E outra questão, assim, é poder tirar momentos, né, para se fazer aquilo que a gente gosta de fazer, né? Então, eu gosto mais de ler, eu vou ler, eu gosto mais de assistir série, eu vou assistir série, eu gosto mais separar, eu gosto mais de viajar, eu tiver a possibilidade de viajar, eu vou viajar, né? Fazer atividades que possam nos dar prazer. Então, assim, o dia todo não é trabalhar, o dia todo, né, não é também lazer, mas eu acho que é poder ter um equilíbrio, né, das atividades que a gente realiza. Poder ter mais tempo, assim, ó, para tomar um café da manhã. Viver, almoçar, entende? Poder ter esses momentos que são necessários para a saúde da gente, mas que podem ser também momentos onde a gente... Não, eu vou comer, eu tenho que comer bem, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que ter tempo para isso, né?
Então, assim, eu digo assim, às vezes é meio complicado dizer isso, porque a gente acaba, às vezes, não fazendo, né? Mas, assim, desacelerar um pouco. Sim. Desacelerar. E essa é tão importante, Fabíola, que tu tá falando, porque hoje em dia a gente anda, né? A maioria das pessoas, não todas, mas muito acelerado, digamos assim, e a ansiedade ela começa a se sobrepor, a gente fica muito agitado com as questões do dia a dia. E na tua avaliação, quais seriam as dicas para a gente controlar essa ansiedade, talvez a respiração? O que tu diria para nós? Na verdade, eu não trabalho muito com essa parte mais corporal, assim, né? Mas eu acho assim que poder controlar e poder se dar conta, né, de que tu tá ansioso, que tu tá mais acelerado, né? Porque às vezes assim existe uma exigência hoje, né, de que a gente seja assim, que a gente cumpra atividades, que a gente faça 1000 coisas num dia apenas, né? Mas isso também às vezes é um sinal de ansiedade, né? Porque a gente pode fazer essas 1000 coisas no dia, mas a gente pode não fazer, a gente pode fazer as coisas devagar. Então, às vezes, a gente tem que olhar para dentro da gente, a gente tem que poder pensar em outros momentos da vida, né? Em outros momentos, talvez até, às vezes, alguns momentos passados, poder dar uma olhadinha como é que estão as relações, como é que as pessoas têm me visto, né? E como é que eu tenho sentido algumas questões. E poder, daqui um pouco, se olhar, né? E dizer, não, vou me acalmar, as coisas não precisam ser assim, né? Nós temos o dia de amanhã, né? Eu posso começar a fazer atividade física, por exemplo, né? Que é algo que a gente sabe que ajuda na questão da ansiedade. Eu posso fazer uma atividade para mim, que eu me ocupe dela, né? Que não seja uma atividade só de trabalho, mas que possa me dar um prazer. Eu vou fazer uma língua, eu vou fazer, né? Vamos dizer, além da atividade física, eu vou correr, eu vou caminhar, eu vou andar de bicicleta, eu vou sair com os meus filhos para passear, né? Então, assim, acho que são algumas atividades e que a gente conseguiria colocar no meio do nosso, né, dessa correria, assim. Mas, principalmente, eu acho que a gente tem que desacelerar. Né? Fica aí, né, a importância de nós cuidarmos da nossa saúde mental. Isso. E uma outra questão, a questão do dormir, né? Assim, procurar dormir bem, né? Dormir num lugar que possa dar a tranquilidade do sono, né? Eu acho que isso é uma das questões, assim, que as pessoas hoje se queixam muito da questão de não conseguirem dormir, né? De terem um sono também agitado. Eu acho que isso também é possível, às vezes, de poder se conversar, de poder ver o que está acontecendo, né? Porque são algumas questões, assim, algumas necessidades básicas que nós, seres humanos, temos. Então, a gente tem que estar dormindo relativamente bem, a gente tem que estar se alimentando bem, né? Então, a questão do sono também é bem importante, assim. E como tu salientaste, né, Fabíola, essa questão até de cuidar da saúde mental para evitar também outras doenças, porque eu acredito que é de dentro para fora, né, que a gente tem que estar bem por dentro para a gente conseguir realizar as nossas atividades para fora, né? Isso. Na verdade, esse equilíbrio é difícil, assim, não dá para dizer que é algo constante, né? Talvez em alguns momentos nós vamos estar mais preocupados, vamos estar mais, né, não vamos conseguir nos cuidar tanto, mas que isso não seja a vida da gente, assim, que a gente possa também ter momentos onde a gente possa se cuidar, e que nem tu dissesse, a questão da saúde física, assim, o quanto hoje a gente sabe, né, de que existem doenças físicas que também, além de ter uma causa orgânica, também tem uma causa emocional, né? Então, acho que também é importante a gente poder se cuidar nesse sentido, assim, eu acho que a questão do cuidado, da prevenção, né, do bem-estar, né, eu acho que essas coisas é que são importantes. Fabíola, o que tu diria para alguém, por exemplo, que está em casa nos assistindo e talvez esteja passando por alguma situação difícil, seja no trabalho, seja familiar? Que conselho você daria como profissional, você que acompanha de perto esses casos, né, trabalha com isso? Eu acho que a pessoa pode poder, se ela não está muito, vamos dizer assim, se sentindo muito bem nesse momento, que ela possa refletir um pouco, assim, quais são os aspectos, né, que ela acha que não estão bem na vida dela, né, o que ela pode procurar fazer, né, que eu acho que é sempre importante a gente pensar isso como algo que a gente precisa modificar na vida, né? Acho que nem sempre nós vamos ser as mesmas pessoas, né? Agir da mesma forma, e a gente não precisa ser assim, né? Eu acho que cada determinado momento, determinada idade e fase da vida faz com que a gente,
volte e tenha que pensar um pouco, né? Então, a gente está daqui um pouco mais maduro ou menos, a gente está com algumas questões assim, vamos dizer, tenho mais idade, Então, acho que essas coisas que a pessoa tem que se observar e ver o que é que incomoda ela realmente. Porque a gente também tem uma tendência, às vezes, a colocar muito as questões nos outros, né? Porque eu não estou bem por causa disso, eu não estou bem por causa da minha mãe, eu não estou bem por causa do meu trabalho, por causa do meu chefe, eu não estou bem porque... E, na verdade, às vezes, a gente tem que poder ver, né, que talvez não esteja bem, também por uma questão de escolhas ou de uma dificuldade, às vezes, de poder enxergar algumas questões importantes da sua vida, né? Se analisar realmente. Fabíola, já chegando aqui ao fim da nossa entrevista, agradeço muito a sua presença aqui, pela sua disponibilidade em estar conversando conosco, falando sobre saúde mental, explicando e dando dicas. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a você que nos acompanha, o nosso muito obrigada. Nós lembramos que se você quiser rever esta entrevista ou outras, você pode acessar todas as nossas plataformas digitais. Um abraço e até a próxima entrevista.